Então, a dúvida em relação à precificação, ela anda em conjunto ali com esse cenário do iniciante. Mas quanto mais você vai estudando a respeito, você vai conseguindo até construir uma linha de raciocínio para aqueles casos mais diferentões que acabem, porventura, surgindo. E até ao receber as primeiras diligências, aí que vem também uma pergunta muito comum: quanto cobrar? Quanto Qual é o meu cobrar? preço? É. Eu aceito já o preço que já vem sugerido aqui, o preço que ditarem, enfim, da sua experiência, o que você poderia orientar aí a nossa audiência sobre esse assunto de precificação dos honorários? Maravilha. Pessoal, precificação é uma questão que, assim, em qualquer área, seja correspondência jurídica ou não, nós sempre ficaremos com aquela dúvida. É normal, não se assustem. Todo iniciante vai ter uma dúvida sobre precificação. Então, a dúvida em relação à precificação, ela anda em conjunto ali com esse cenário do iniciante. Mas quanto mais você vai estudando a respeito, você vai conseguindo até construir uma linha de raciocínio para aqueles casos mais diferentões que acabem, porventura, surgindo. Na correspondência jurídica não vai ser diferente. Você comentou aí a respeito de, eu coloco um valor meu, ou então eu já aceito aquele valor que está proposto. Quando a gente estava falando de plataforma, eu disse que as dinâmicas são muito diferentes. E isso também é um ponto muito diferente nas plataformas. Quando a gente está falando daquelas plataformas de um contato geral, onde todos os inscritos naquela plataforma receberão todas as solicitações, como os júris correspondentes, o jurídico certo, é comum que as logísticas jurídicas ou que os escritórios que acabam trabalhando com volume utilizem essas plataformas. E o que é que pega? Esse nicho de contratante normalmente já tem uma margem, então eles já dizem quanto eles vão poder pagar pela demanda. Via de regra, pessoal, sendo muito realista, não existe tanto espaço para negociação nesse caso. Quando eles já dizem, eu pago X reais, não tem muito espaço para negociação. Se você tiver mais de bobeira, um tempo mais livre, você pode até tentar conversar. Às vezes eles, enfim, pode acontecer deles quererem contratar e vocês conseguirem fechar ali um meio termo no que diz respeito a valores. Mas, via de regra, quando já vem estabelecido, é aquilo ou não é aquilo, tá? Já nas plataformas de contato direto, como migalhas e correspondentes na web, e às vezes até no próprio jurídico certo, o contratante ele vai perguntar quanto que você cobra. E aí eu sempre gosto de falar, a precificação, ela é estudada de diversos pontos de vista. Eu tenho uma tabela que eu disponibilizo para os alunos, né, com referência de valores. Legal. Mas a gente tem que entender, primeiro, aquele ato vai ser exclusivo de advogado? Por que isso vai impactar? Se a gente está falando de uma contratação para audiência de conciliação como advogado, o advogado ele vai ter responsabilidades diferentes de uma contratação para audiência como preposto. Porque todo mundo pode ser preposto, um bacharel, um estudante. O preposto ele é como se fosse a parte naquele processo, ele é o representante daquela empresa. Do mesmo jeito que a parte autora, né, tá ali com um problema e pode ir com o seu advogado, a empresa ela não tem como comparecer na audiência porque ela é uma estrutura. Então ela tem que estar representada por alguém, que é justamente o preposto. Então, você ir para essa audiência como preposto, você tem responsabilidades totalmente diferentes. E outra, se é exclusivo de quem tem OAB, quando você vai como advogado, tem um pré-requisito. Então, nada mais justo do que também cobrar um valor um pouco mais alto. Então, mesmo sendo uma audiência de conciliação, vai ser advogado, vai ser preposto, existe aí uma divergência no que diz respeito à precificação, né? Tem um pré-requisito. Ou seja, esse é um ponto, é exclusivo de advogado ou não? Existe também a complexidade. Poxa, você vai comparecer no flagrante ou você está indo digitalizar um processo no Procon, por exemplo? Nem se compara, você vai digitalizar um processo ali no Procon em poucos minutos. Um flagrante você vai passar horas, muitas vezes você passa horas ali até que o flagrante encerre. Então isso também interfere na precificação. De um modo geral, né, no cotidiano, tem outros pontos a serem analisados, mas no cotidiano você tem que analisar o valor da sua hora. Tipo, muitas vezes a gente fica preso a tipo, quanto que eu vou cobrar para tal diligência? Mas 80, 100 reais que você chegue, faça ali. 5 minutinhos tu faz um protocolo. Se for físico, no Procon, por exemplo. Meia horinha você resolve uma bronca na prefeitura. Então, não é exclusivo de advogado. Diligência mais padrão, sabe? Diligências mais comuns que todos podem realizar. Muitas vezes você vai ali, cobra 80, 100 reais, finaliza rapidinho, volta para suas atividades. Mas eu gosto sempre de destacar a importância da gente parar e analisar todo esse contexto do que vai interferir e principalmente ter também uma tabela que você possa utilizar para algo que
fuja mais do cotidiano. Advogado e preposto, quanto que eu vou cobrar, né? É uma instrução? É uma conciliação? Para que você possa ter uma precificação mais assertiva e coerente com a área. Outro ponto é que, tipo, às vezes a galera não entende que determinadas tabelas, como seria um sonho que a tabela da OAB fosse bem realista para isso, alguns estados até trazem tabela da OAB para correspondência, mas assim, a maioria, a galera nem atua com correspondência e quer fazer uma tabela para correspondente jurídico, sabe? Algumas tabelas que eu verifico, não pensa que, cara, você tem que trazer um valor mínimo que seja realista com quem está começando. A tabela para correspondência, não estou falando tabela da OAB para advogado, estou falando especificamente da tabela da OAB para correspondência jurídica, é uma área que a maioria desses atos, mais de 80%, tu pode fazer sem ser advogado. Então, como tu traz uns honorários, sei lá, R$1.000 para algo que vai ser feito em 5 minutos, que você não precisaria ser advogado, você não tá valorizando o correspondente jurídico, você tá desvalorizando, porque ninguém vai... O advogado talvez não esteja recebendo aquilo, entendeu? Então não faz sentido. É importante destacar que uma tabela que de fato vai valorizar a área é uma tabela realista para o iniciante, ele vai cobrar pelo menos aquilo e ele pode ir cobrando a mais, né? E infelizmente eu não indico que, vai ver se no teu estado tem uma tabela da OAB para correspondência, porque muitas vezes essas tabelas são feitas por advogados que nunca atuaram na correspondência e que principalmente nem pagam aquilo quando eles precisam de um correspondente. É como se fosse um papel bonito ali na parede para falar, olha que tabela massa que tem aqui da correspondência. Só que aquilo ali é só um papel na parede, entende? Então, sempre bato nessa tecla que a valorização, ela parte de uma tabela que seja justa para o iniciante. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!